A Rua do Ouvidor, a mais passeada e concorrida e mais leviana e discreta bisbilhoteira, esbanjadora, fútil, noveleira, poliglota e enciclopédica de todas as ruas da cidade do Rio de Janeiro, ocupa-se de tudo. Até hoje, porém, ainda não referiu a quem quer que fosse a sua própria história. Eis o berço da bonita, vaidosa e pimpona atual Rua do Ouvidor. Nasceu de um desvio, e desvio da rua direita ou do caminho direito, o que, a falar a verdade, não é de bom agouro. São as memórias da Rua do Ouvidor aos olhos do ultrarromântico Joaquim Manoel de Macedo, um cronista do Rio. Joaquim Manoel de Macedo foi romancista, jornalista, cronista, poeta, historiador e teatrólogo. Nasceu em 24 de junho de 1820, na então Vila de Itaboraí. Chegou à capital do Império ainda muito jovem para estudar. Formou-se em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro e aqui viveu até a sua morte em 1882. Teve mais de 40 livros publicados, além de forte colaboração em jornais e revistas. Joaquim Manoel de Macedo estreou na literatura em 1844, aos 23 anos, com a publicação do romance A Moreninha. A obra foi um enorme sucesso de público e deu a Macedo fama e fortuna imediata. Considerado um dos marcos do romantismo no Brasil, o livro é um romance de costumes e da vida social do Rio de Janeiro em meados do século XIX, como bem mostra o texto a seguir. Em um sarau, todo mundo tem o que fazer. O diplomata ajusta com um copo de champanhe na mão os mais intrincados negócios. E o moço goza todos os regalos da sua época. As moças são no sarau como as estrelas no céu, estão no seu elemento. Aqui uma, cantando suave, eleva-se vaidosa nas asas dos aplausos. Daí a pouco vão outras, pelos braços de seus pares, deslizando pela sala. Finalmente, no sarau não é essencial ter cabeça nem boca, porque, para alguns é regra, durante ele, pensar pelos pés e falar pelos olhos. A aparição da Moreninha em 1844, do Macedo muito jovem ainda, com 24 anos de idade, quer dizer, nem posso dizer que é jovem, porque aquela geração, boa parte morreu com menos que isso, deixando grandes obras. De fato, marca na prosa de ficção, digamos, o estágio zero, o ponto de partida para toda a prosa romântica, que seria de grande recepção popular no Brasil todo e da qual sairia toda a grande ficção brasileira depois. O lançamento de A Moreninha, em 1844, provocou uma pequena revolução literária na época. Obra que inaugurou a moda do romance nacional, foi fundamental na consolidação de um público leitor de romances. A admiração e o respeito que a Moreninha conferiu a seu autor motivaria o jovem José de Alencar a arriscar sua incursão pelo gênero, como o próprio autor de Iracema declara em texto famoso intitulado Como e Por que Sou Romancista. Ao chegar a São Paulo, era eu uma criança de 13 anos, cometida aos cuidados de um parente. Deleitava-o a literatura e era entusiasta do doutor Joaquim Manoel de Macedo, que pouco havia publicado o seu primeiro e gentil romance, A Moreninha. Ainda me recordo das palestras em que falava nas festas campestres do romântico Itaboraí, das quais o jovem escritor era o ídolo querido. Nenhum dos ouvintes bebia esses pormenores com tamanha avidez como eu, e por isso, ainda hoje, tenho-as gravadas em minhas reminiscências. O romantismo aparece no final do século XVIII, na Europa, sobretudo no norte da Europa, Inglaterra, Alemanha, como uma reação àquele irracionalismo estéril neoclássico do século XVIII que ninguém aguentava mais. Então, o que acontece? Primeiro, o artista centrado na própria individualidade. Depois, uma noção muito grande de pátria, no sentido nacionalista, que é extremamente importante para países que nasceram como entidade de independência na época do romantismo. Em 1822, o Brasil fica independente.
quase em seguida, digamos, no ano seguinte, de maneira quase providencial, nasce Gonçalves Dias. Essa geração que começa a escrever, mais ou menos na década de 1840, e que se extingue, posso dizer assim, com a morte de Castro Alves em 1871, é o pedestal total da literatura brasileira. Além de médico, Joaquim Manuel de Macedo foi jornalista. Ele fundou em 1849, juntamente com Gonçalves Dias e Araújo Porto Alegre, a revista Guanabara, que publicou grande parte do seu poema-romance A Nebulosa. A obra narra a tragédia romântica de um jovem trovador obcecado por um amor impossível, isolado no cume de um rochedo em uma enseada tropical. Quem é ele? Ninguém se lembra conhecê-lo outrora. Há um mês apareceu só, mudo e triste. Não quer ouvir ninguém, não diz seu nome. Traja negros vestidos, rubra capa prende nos ombros. Nos seus lábios, às vezes, um sorriso que não é rir, que é onda de sarcasmo. Confunde a quem o vê, não fala nunca. E num véu de mistérios envolvido, vaga, escondendo ao mundo que detesta seu nome, seu viver e a dor que abafa. Ao narrar a história do amor impossível do trovador por uma donzela insensível, a peregrina, Joaquim Manuel de Macedo recorre à figura da feiticeira para compor o elemento sobrenatural do poema. A nebulosa, como seu próprio nome diz, é presença incorpórea, que em noites de lua aparece na névoa do rochedo. Esse fantasma é ela, e canta e chora. E com pérfido choro e tredos cantos os incautos atrai, que ao mar se arrojam, de súbita loucura arrebatados. Ou por negros contratos se escravizam ao império fatal da nebulosa. Agora, o poema ele é arcaico em relação à própria época. Ele lembra muito o romantismo nórdico, uma coisa muito ligada a uma mitologia céltica, arturiana, completamente fora da época, daquele momento, e é um poema que não tem importância na poesia romântica brasileira. É um momento que ficou na época, enquanto Macedo persevera como romancista, sobretudo por causa da Moreninha, persevera aí de maneira muito visível como cronista do Rio de Janeiro, por causa desses dois livros que são excelentes, que é Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro e As Memórias da Rua do Ouvidor, e tem um teatro também bastante interessante. Joaquim Manuel de Macedo já era um nome de prestígio no romance brasileiro quando deu início à série de crônicas Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro. É uma pequena história da cidade, contada a cada semana em episódios pitorescos, curiosos e até sentimentais, como você vai ver no próximo bloco. O romancista Joaquim Manuel de Macedo contribuiu e muito para o estabelecimento de uma cultura romanesca brasileira. Mas para muitos estudiosos, sua obra de cronista é ainda mais proveitosa nos dias de hoje. O livro Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, de 1862, que reúne uma série de crônicas publicadas no Jornal do Comércio, é comentado assim pelo crítico literário Astrogildo Pereira. Em Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, o folhetinista nos pega pela mão e nos leva a ver o Paço Imperial, o Passeio Público, o Morro do Castelo, que já naquele tempo se falava em demolir, o Colégio Pedro II, os conventos de Santa Teresa e de Santo Antônio, contando-nos a história e a tradição de cada um desses edifícios, instituições e sítios. De cada um, e a propósito de cada um, fornece-nos muitas e curiosas informações de natureza histórica, artística ou literária. As primeiras crônicas do Rio de Janeiro, elas eram, digamos assim, derivadas realmente do ponto de vista estético, né, e de concepção, daquelas antigas crônicas portuguesas que tratavam dos grandes personagens, dos grandes feitos, acontecimentos históricos de grande impacto, né? O Macedo, Joaquim Manuel de Macedo, ele talvez tenha sido o primeiro cronista, e se não foi o primeiro, foi certamente o mais importante, que quebrou essa grandiloquência e trouxe
para o universo da crônica a microhistória, né? De pequenos incidentes, de pequenas personagens, de fatos pitorescos, né? De coisas simples do dia a dia, do cotidiano. Na série de crônicas reunidas em um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, Joaquim Manuel de Macedo convida o leitor a flanar pela capital do Império, conhecendo a história de seus principais monumentos e logradouros. Com linguagem afetiva, o cronista vai mesclando a memória social com a história oficial. Veja só. Fazei de conta que vos achais agora comigo no aprazível terraço do passeio público do Rio de Janeiro. Imaginai tudo isto. Embalar-vos-ei com uma ficção que já tem sido e será 1000 vezes uma verdade. Sentemo-nos nestes bancos de mármore e de azulejos. Voltemos as costas para o mar. Cerremos por algum tempo os olhos à majestade das obras de Deus. A hora do crepúsculo é suave, melancólica e propícia aos sonhos do futuro e às recordações do passado. Então ele ia com todo aquele jeito dele, conquistando os leitores e colocando os leitores, como se o leitor também fosse um protagonista na crônica. Ele conversava, chamava o leitor para dentro do texto. Isso naquela época era ousadíssimo, porque os escritores eram mais austeros, não tinham muito essa ligação com o público. Ele fazia de tudo, ele era muito conciliador, ele queria abraçar o público, como se o público estivesse ali conversando numa mesa de restaurante, de botequim com ele. Na série de crônicas reunidas no livro Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, Joaquim Manuel de Macedo afirma sua inteira afinidade com o espírito romântico da época. Fazendo a apologia dos temas nacionais em detrimento dos que chegam do estrangeiro, o cronista critica o total desconhecimento da própria terra pelos brasileiros. Disse um escritor francês que entre os franceses são os parisienses os que conhecem menos Paris. No Brasil não se pode dizer coisa semelhante, porque os provincianos, como os cariocas, desconhecem do mesmo modo a nossa boa Sebastianópolis. É mais comum encontrar um fluminense que nos descreva as montanhas da Suíça e os jardins e palácios de Paris e Londres do que um outro que tenha perfeito conhecimento da história de alguns dos nossos pobres edifícios. Hoje em dia, uma viagem a Lisboa é coisa mais simples do que um passeio ao Corcovado. Em seu passeio pela cidade do Rio de Janeiro, Joaquim Manuel de Macedo prima por explorar fatos resgatados da memória coletiva e misturá-los a autêntico material documental. Ao mesclar a história oficial com episódios picarescos da vida na cidade, o cronista dá à leitura um sabor especial, como na passagem a seguir, dramatizada pela Companhia de Teatro Manual. A 14 de janeiro de 1808, entrou no Porto do Rio briga de guerra, trazendo a notícia da próxima chegada da família real portuguesa. O brigue voara para dar aquela nova ao vice-rei, a tempo de serem tomadas algumas providências. Com a família real, chegaram em grande número fidalgos, e tantos eram que faltavam casas para receber a todos eles. Os fidalgos acharam a sua providência nas famosas aposentadorias. Em poucas palavras, uma ideia do que foram as aposentadorias, especialmente em 1808. Adeus direito de propriedade. A aposentadoria se executava em 5 tempos. Primeiro, o privilegiado dirigia-se ao aposentador e dizia-lhe que precisava da casa tal, da rua tal. Segundo, o aposentador encarregava o meirinho de ir satisfazer o desejo do privilegiado. Terceiro, saía o meirinho com um pedaço de giz na mão e, chegando à casa designada, escrevia na porta P.R., Príncipe Regente. Quarto, o proprietário mudava-se em 24 horas. Quinto, o privilegiado aposentava-se e ficava muito à sua vontade.
As desregradas aposentadorias tornaram-se logo em um tormento insuportável. O príncipe regente ignorava a maior parte das violências. Entretanto, a originalidade de um magistrado veio dar causa a que o príncipe regente soubesse o que se estava praticando em seu nome e em mal da população. Um dia, lhe entrou pela sala um fidalgo, pela 4ª vez. Na primeira, esse fidalgo tinha pedido a aposentadoria em uma boa casa. Na segunda, pedira nova aposentadoria em outra casa melhor. Na terceira, tinha vindo exigir mobília. E não contente ainda com tudo isso, apresentava-se pela 4ª vez, declarando que lhe convinha muito um excelente criado ou talvez escravo. O desembargador Petra fez chamar sua senhora à sala e apenas a viu chegar, disse-lhe: Apronte-se, senhora Joaquina, estamos em véspera de separarmos-nos. Este nobre fidalgo me pediu uma casa, depois mais casa, mobília e agora um escravo. Provavelmente amanhã há de me pedir uma mulher. Como não tenho outra senão a senhora, não há remédio senão servi-lo. Apronte-se! O fidalgo saiu furioso. O desembargador Petra, interrogado pelo príncipe, manifestou a verdade. As violências cessaram e o sistema das aposentadorias foi mais suavemente executado. Joaquim Manuel de Macedo ficou conhecido como o autor de A Moreninha, mas foi o Macedo, cronista urbano, que demonstrou o maior amor por sua cidade. Com carinho especial, ele esquadrinhou em suas crônicas a história do Rio de Janeiro, da sua gente e dos seus costumes, como em Memórias da Rua do Ouvidor. É o que você vai ver a seguir. Joaquim Manuel de Macedo foi um escritor essencialmente carioca. Como cronista, soube demonstrar como poucos o seu amor pela cidade. Em forma de folhetins anônimos, ele publicou no Jornal do Comércio, em 1878, As Memórias da Rua do Ouvidor. É a reconstituição detalhada, com pitadas de ficção, da história acidentada e curiosa da mais concorrida de todas as ruas da cidade. Sabemos todos que a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro teve o seu assento sobre o Monte de São Januário, depois chamado de Castelo. Mas, perdido o receio de ataques inopinados dos tamoios, começaram logo os colonos a descer do monte e a estabelecer-se na planície. Alguns colonos abriram a pouca distância do começo da rua, que se denominou direita, uma entrada em ângulo reto com ela. Como aquela aberta ainda não era rua e eles precisavam designá-la por algum nome, chamaram-na Desvio do Mar. Desvio. Eis o berço da bonita, vaidosa e pimpona atual Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor, para ele, na concepção dele, é a metáfora da cidade. Uma rua que nasceu de um desvio da rua direita, né? Que é essa nossa rua 1º de Março. Então é um desvio, ou seja, marca já um princípio de subversão que vem caracterizar o imaginário do carioca. Ela foi aberta em 1574. O Rio de Janeiro, nessa época, estava deixando de ser um empório de abastecimento de caravelas que demandavam para o Oriente para ser um grande produtor de açúcar. Então estavam surgindo os engenhos de cana na região rural e precisavam de vias de penetração. E uma das primeiras foi a Rua do Ouvidor. Daí teve o primeiro dos 12 nomes, Desvio do Mar, depois Rua de Aleixo Manuel, depois Rua de Aleixo Manuel Albernaz, depois de Rua do Francisco da Fonseca Diniz, Rua do Gadelha, Rua Padre Pedro Homem da Costa, Rua da Cruz, Rua Moreira César, até que no século XVIII vai ganhar o nome de Rua do Ouvidor, quando aqui foi morar o segundo ouvidor da cidade, o homem que ouvia as queixas do povo e levava-as diretamente ao rei Francisco Bercó da Silva Pereira. O memorista e historiador Joaquim Manuel de Macedo, expondo ao público a Rua do Ouvidor, trata o logradouro no feminino, como dama rica, bela e ufanosa.
em associação graciosa, aproveita para comentar a tendência que tem as mulheres para enganar a idade. Não sei, não pude averiguar a data do nascimento da rua que desde 1780 se chama do Ouvidor. Do que a ela disso não resulta prejuízo algum e, pelo contrário, ganha muito em sua condição de senhora, porque, isenta de aniversário natalício conhecido, não há quem ao certo lhe possa marcar a idade, questão delicadíssima na vida do belo sexo. Que afortunada predestinação dessa Rua do Ouvidor! Era a Rua das Novidades. Foi a primeira rua de pedestres em 1828. Foi a primeira rua com paralelepípedos em 1854. Foi a primeira rua a ter um telégrafo em 1856. Foi a primeira rua a ter um telefone em 1877. Foi a primeira rua a ter um cinema em 1897. Era o local para você conhecer o mundo. Daqui saiu a primeira linha de bondes para a Zona Sul, na esquina de Gonçalves Dias. Essas crônicas, elas não são, elas já têm um elemento qualquer de ficção. Se não são, de fato, uma obra de ficção completa, elas têm um elemento assim fundamental de ficção. Ele já introduz dizendo que vasculhou uma série de manuscritos, leu, por exemplo, o Baltazar da Silva Lisboa, leu o Monsenhor Pizarro, leu os cronistas da cidade, a história da cidade, mas ele não encontrou uma série dos fatos que ele vai relatar. A pesquisa para compor as memórias da Rua do Ouvidor foi minuciosa e se reflete nos temas abordados. Nas crônicas, Joaquim Manuel de Macedo descreve a origem e denominações anteriores, as transformações nos arredores e até o primeiro centenário da Rua do Ouvidor. Veja só. Não o esqueçam, a rua começou a denominar-se do Ouvidor em 1780. Mas 2 anos passados e fulgirá esplendíssimo e super memorável o primeiro centenário da brilhante e famosa Rua do Ouvidor. Em 1880, o centenário. Até 1815 foi uma ruazinha sem importância. Sempre teve esse tamaninho, 6,60 metros de largura, 800 metros de extensão. Em dezembro de 1815, Dom João faz a paz com os franceses. E vem para cá todos os franceses bonapartistas que estavam descontentes com a restauração monárquica lá na França. E os franceses trouxeram um tipo de comércio que não existia nessa região. Comércio de roupas, luvas, sapatos, bolsas, joias, bijuterias, perucas. E uma novidade espetacular que os cariocas adoraram, as balconistas francesas. Em vez daquele caixeiro português bigodudo, agora era uma francesa cheirosa que aqui estava. Se no tempo do Império a Rua do Ouvidor era assim, como estará hoje aquela que no século XVI era apenas o desvio do mar? E o que pensam hoje seus frequentadores, lojistas e até mesmo um casual transeunte? Excelente rua, melhor ponto do Rio de Janeiro. Eu amo trabalhar na Rua do Ouvidor, entendeu? E estou há 35 anos na Rua do Ouvidor. Na minha opinião, é uma das ruas mais charmosas do centro. Ainda conserva muito da arquitetura antiga. As pessoas se vestiam muito bem para vir na Rua do Ouvidor e hoje ficou um pouco mais popular, mas continua agradável e realmente continua muito bacana trabalhar aqui ainda. Marcou saudade, entendeu? E saí muitos anos no Bloco da Sabina também. Isso é segredo, não era para ter falado. Mas ela jamais perdeu essa vocação social. Então as pessoas gostam de vir para cá. Aqui tem happy hour na sexta-feira à noite, tem jazz, tem samba no sábado à tarde. Como toda rua de comércio, a Rua do Ouvidor mudou muito. Afinal de contas, o comércio se espraiou para outros pontos da cidade. Mas ela ainda mantém seu charme e alguns marcos culturais sobreviveram. Você tem um dos restaurantes mais antigos ainda aqui, o Rio Minho, onde surgiu o primeiro prato típico carioca, que era a sopa Leão Veloso. Olha, o restaurante existe desde 5 de outubro de 1884. Atualmente deve ser um dos mais velhos do Rio de Janeiro, em funcionamento no mesmo local. Você ainda tem aqui a velha charutaria Pará, hoje uma joalheria. Hoje funciona aqui a Ouvidor 120, loja de acessórios femininos.
O imóvel pertence à família desde 1915, quando então funcionava aqui a Charutaria Pará, que era uma charutaria famosa na época em que, nesses áureos tempos, as pessoas da alta sociedade circulavam por aqui e tinham o hábito de ir à confeitaria Colombo para tomar o seu chá da tarde, e os homens faziam questão de vir até a Charutaria Pará, comprar seus charutos, fumo para os seus cachimbos. Antes da Ouvidor, nós éramos uma cidade africana. Depois da Rua do Ouvidor, realizamos o sonho de sermos europeus. Claro, isso não perdurou para sempre e hoje somos brasileiros. As memórias da Rua do Ouvidor, elas são um marco na crônica, não só na crônica da cidade do Rio de Janeiro, a importância histórica que ela tem para a literatura carioca, mas ela é também um marco na crônica brasileira. Joaquim Manuel de Macedo foi também político e professor de História e Geografia do Brasil do Colégio Pedro II. Autor de mais de 40 livros e colaborações em jornais e revistas, é memorialista lido com interesse e seus romances ainda alcançam larga popularidade. O autor morreu sofrendo das faculdades mentais antes de completar 62 anos. Mas a simplicidade de estilo e o senso de observação dos costumes e da vida familiar fizeram de Joaquim Manuel de Macedo uma referência na crônica do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX.